Olá, eu sou Stephanie Borges, eu sou jornalista, poeta, tradutora. Eu me formei em jornalismo, pela Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, sou carioca, e comecei a ter contato com o mercado editorial e com o universo de tradução por causa do jornalismo. Eu comecei traduzindo reportagens no meu primeiro estágio como jornalista, numa agência internacional espanhola chamada F, e foi a primeira vez que eu pensei que poderia traduzir alguma coisa. O escritório, na época, era formado por equipes de jornalistas que recebiam matérias de todos os países, enfim, feitas por correspondentes, né, de língua espanhola. E aí a gente não só fazia uma tradução, né, do idioma para outro, mas a gente passava essa questão do contexto das notícias, assim, o que que funciona para o leitor brasileiro. E essa primeira experiência foi fundamental, assim, para eu depois pensar que poderia me tornar tradutora. Também, durante a faculdade, eu tive contato com algumas editoras de livros que foram falar sobre o papel dos jornalistas na produção de livros na UF na época. Então, a gente teve lá Isa Pessoa, Marília Amélia de Mello falando para os alunos, falando principalmente sobre produção de não ficção, pesquisa. E aí foi assim que eu pensei, nossa, eu gosto tanto de ler, então posso um dia vir a trabalhar com livros. E isso influenciou muito a minha decisão de depois fazer uma especialização em mercado editorial na Fundação Getúlio Vargas e procurar trabalhar em editoras. Foi assim que eu fui trabalhar na Cosac Naif. Trabalhei na Cosac Naif entre 2012 e 2014 como redatora de marketing e depois saí de lá para trabalhar na comunicação da Globo Livros, onde eu trabalhei 2014 e 2015. E aí, essa experiência dentro das editoras foi incrível, porque foi quando eu aprendi como os livros são feitos, conheci autores que eu admiro, conheci tradutores por quem eu tenho o maior respeito. Então, assim, foi um aprendizado incrível. Editores que têm todo um cuidado, tanto com os autores quanto com o restante da equipe. Foi quando eu entendi que o livro é uma produção coletiva. Quando eu saí da Globo Livros, eu passei um período fazendo vários freelas, né, para o mercado editorial, enfim, comunicação, redes sociais, estratégia de comunicação, até que um amigo meu, que estava trabalhando na HarperCollins Brasil, me falou: Olha, eu preciso de uma pessoa que tenha manha para traduzir um livro que é uma grande reportagem. Você não quer fazer um teste? Eu falei: Claro que eu quero, vamos lá. E aí foi assim que eu consegui minha primeira tradução, que foi Jihad John, Como se faz um terrorista, que é uma reportagem de um jornalista britânico sobre o Estado Islâmico. E foi assim que eu comecei a traduzir, e desde então não parei mais. Eu cresci numa casa com muitos livros. A minha mãe é professora e o meu pai, que já faleceu, era oficial da Marinha Mercante e gostava muito de ler. Então, meu pai era aquele sujeito que levava vários livros nas viagens, assim. Então, eu cresci numa casa em que a gente tinha uma estante muito grande, com muitos livros. Então, sempre foi um objeto normal. Inclusive, assim, eu era uma criança que tinha aquela curiosidade e pensava assim: nossa, um dia eu vou saber ler e vou ler esses livros todos. Claro que não, não li aqueles livros todos, mas assim, boa parte do meu interesse pela leitura vinha dessa curiosidade, assim. Eu me lembro que eu tenho uma irmã mais nova, eu devia ter assim uns 5 anos mais ou menos. A minha mãe pediu uma coleção de livros pra gente, de contos de fada. E aí eram os livros de contos de fada com uma fita cassete.
E aí a gente ficava, né, ouvindo as fitas que estavam contando as histórias e acompanhando. Então, assim, o processo de começar a ler, de me interessar por histórias, de achar o livro uma coisa normal na minha vida, assim, se deu muito cedo. E assim, a minha mãe, ela sempre estimulou a gente a ler, assim, ela assinou Turma da Mônica pra gente. A gente já era ainda muito nova, estava aprendendo a ler com gibi, assim, mas não era uma coisa imposta, sabe? Ela chegava e falava, olha que legal, tem isso aqui. E a gente foi absorvendo isso, eu e a minha irmã. Não era uma coisa assim do tipo, ah, você tem que ler, ou isso aqui é bom para você. Não, assim, tinha brinquedo em casa, tinha revistinha em quadrinho, tinha livro de contos de fada. Inclusive, depois eu me lembro que teve uns momentos em que eu resolvi que eu queria ler uns livros de adulto. E era muito engraçado, porque eu chegava para minha mãe e falava: Vou ler esse livro aqui, porque aqui tá dizendo que é um clássico. E ela falava: Tá bom, lê aí. E eu não entendia nada. E depois chegava para ela assim: Mãe, eu tô lendo esse livro aqui, não tô entendendo nada. Ela falava: Ué, mas às vezes é porque você tá querendo ler um livro que você ainda não tá pronto para ele. Precisa de mais um tempo. Uma hora você vai entender. Então, a própria maneira como minha mãe reagia à minha não compreensão das coisas era uma coisa muito tranquila, do tipo, você não está entendendo agora, mas um dia você vai. Então, acho que também isso nunca me desencorajou, sabe? Porque eu, às vezes, me deparei com professores que faziam isso, assim, os professores de literatura, que chegavam e falavam: Ah, vocês não têm maturidade para ler tal coisa. Quando, assim, aquilo não era uma atitude encorajadora, não era convidativo, não era uma atitude de dizer assim, olha, existem livros que chegam na nossa vida num determinado momento e que talvez a gente não tenha repertório para entender, ou que talvez você não esteja num bom momento para ler esse livro. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu tive uma professora maravilhosa, professora Ana Lúcia N, que ela é uma apaixonada por literatura e eu me lembro que ela contava assim de livros que ela tentou ler várias vezes e ela só conseguiu na terceira, quarta vez. E eu me lembro que eu pensava assim, nossa, se essa professora, que é alguém que eu considero inteligentíssima, diz para mim que tentou ler um livro três, quatro vezes, sabe, que só engatou na terceira, quarta, quem sou eu para desistir de primeira, sabe? Então, assim, eu acho que ter encontrado essas atitudes no meu caminho também foi uma coisa que me ajudou muito diante de livros que eu considerava desafiadores, mas também não me intimidar, assim, ah, eu não li isso agora, mas um dia eu vou ler. Eu lembro que eu tinha uns professores da faculdade que era terrível, assim, eles falavam de Dostoiévski como se fosse uma coisa do outro mundo, e eu fiquei um tempão sem ler, e aí depois quando eu finalmente peguei para ler, eu falei, gente, é maravilhoso. Tipo, não li porque eu peguei bode daquela gente que falava que era muito especial, que não era para mim, que eu não podia, sabe? Assim, é muito triste isso. Na verdade, eu tenho várias histórias nesse sentido que vêm desde que eu trabalhava em editora. Eu lembro que uma das, assim, momentos em que peguei livros até para divulgação mesmo, que eu olhava e falava assim, nossa, isso aqui vai ser uma coisa importante. Esse livro é um livro que é importante para mim, vai ser importante para outras pessoas. Que foi Um útero é do tamanho de um punho, quando a gente lançou na Cosac Naif em 2012, e quando a gente publicou A Amiga Genial da Helena Ferrante na Globo Livros também, que foi um daqueles livros que eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui vai mudar a percepção de muita gente, vai chamar muita gente para leitura. Mas depois que eu comecei, que eu mudei de lado, né? Parei de pegar o livro pronto na ponta e comecei a traduzir. Eu acho que assim, quando eu traduzi o Olhares Negros, Raça e Representação da Bell Hooks, foi um momento que eu parei e falei, eu sou a tradutora desse livro, assim.
não só porque ele me impactou muito, mas porque eu percebi que várias leituras que eu vinha fazendo por minha conta, né, de teoria feminista, dos outros livros da própria Bell Hooks, como outras autoras como a Toni Morrison, a Audre Lorde, que estavam ali naquele jogo de referências que ela estabelece no Olhares Negros. Então, assim, era muito curioso porque eu estava traduzindo a Bell Hooks, fazendo uma crítica da Audre Lorde que eu já tinha traduzido, então foi como se várias peças de um quebra-cabeça, assim, da minha trajetória profissional começassem a se encaixar ali. Acho que esse foi o momento. Mas eu tenho a impressão de que a cada livro que eu faço, é, que dialoga com outras questões, essa sensação se atualiza. Por exemplo, eu agora traduzi a poesia da Audre Lorde depois de ter traduzido dois livros de ensaio. E assim, ao mesmo tempo que a poesia da Lorde tem uma dicção que é desafiadora, porque ela está sempre usando a edição do poema para criar uns efeitos de ritmo que mexem com a nossa leitura. Você vai lendo o poema em voz alta, você vai vendo as inversões que ela vai fazendo para você pensar assim, do que essa mulher está falando. Eu pensei que eu jamais traduziria a poesia dela com essa percepção se eu não tivesse pensado profundamente sobre a teoria dela. Vários dos livros que eu traduzi até agora foram a convite das editoras. Então, o que aconteceu foi que um dia eu fui convidada pela equipe editorial da Editora Autêntica para fazer um teste para traduzir O Irmão Outsider, da Audre Lorde, que é um livro que eu já tinha lido em inglês, né? Assim, porque estava escrevendo poesia e, enfim, Audre Lorde era fundamental para pensar algumas questões como a minha autoria, né? Assim, tipo, sou uma mulher negra, que tipo de poesia eu quero escrever? E aí fui convidada para traduzir, né? E depois desse processo de traduzir Audre Lorde, enquanto o livro não ficava pronto, foram saindo trechos, foram saindo ensaios, né, na imprensa, por aí, e aí outros editores me convidaram para traduzir livros que ou dialogavam com a obra dela ou que citavam mesmo a obra dela. Então, foi assim que eu traduzi a Bell Hooks, O Olhares Negros, Raça e Representação. Traduzi também alguns romances infanto-juvenis, young adult, que são de autoras que pegam por esse lado assim de representações negras complexas, né? Assim, histórias escritas por pessoas negras para pessoas negras, mas que estão desafiando um estereótipo da pessoa negra sempre como alguém sofrido, como alguém que está o tempo todo lidando com racismo, enfim. É uma questão de mostrar que a nossa vida é complexa, a gente está lidando com várias coisas ao mesmo tempo. E aí, essas traduções, conforme elas foram saindo, foram divulgadas, né, isso fez com que os editores fossem me procurando. Então, quando eles encontram alguma coisa nova, né, que eles querem trazer e que dialoga com o que eu já fiz, a gente meio que vai se juntando. Mas, assim, para mim é muito interessante porque às vezes eu estou lidando com autoras totalmente diferentes. Por exemplo, eu traduzo um livro de fantasia da Danielle Clayton, que está falando sobre a representação de meninas negras, da ideia de beleza, da ideia de enxergar o próprio valor e a própria beleza num,
num universo fantástico que conversa diretamente com o que a Bell Hooks está falando no Olhares Negros, de que a gente precisa explorar diferentes ideias do que é a experiência negra. Ou ainda traduzo a Jacqueline Hudson, que também faz a mesma coisa, escreve um romance em que são 4 meninas negras que são amigas, mas que elas são totalmente diferentes entre si. Uma quer ir para a faculdade e ser advogada, a outra não sabe muito bem o que quer fazer da vida, mas sabe que quer ir embora do Brooklyn. Uma quer ser bailarina, a outra quer ser atriz, e elas são cheias de sonhos, mas elas também brigam entre si, se desentendem. Então, é muito curioso como, assim, vai se construindo um percurso em que eu observo que essas autoras negras, elas estão lendo umas às outras, seja as contemporâneas, que leram uma produção dos anos 70, 80, dos anos 90 também, e que isso influencia o tipo de ficção que elas querem fazer. Então, às vezes, algumas escolhas que eu faço na tradução de não usar algumas palavras ou de usar algumas palavras passa por isso, assim. E também tem uma questão que é retomar as autoras, né? Por exemplo, eu traduzi O Irmão Outsider, da Audre Lorde, aí depois fui convidada para traduzir o Sou Sua Irmã, que é um livro que é uma produção dela posterior ao Irmão Outsider, que foi organizado depois da morte dela. Assim, pesquisadores da obra da Audre Lorde foram mexer no arquivo dela e pegaram textos esparsos que dialogavam com algumas ideias, né, do Irmão Outsider, que desenvolviam um pouco mais essas ideias, e aí fizeram esse conjunto de textos. Então, assim, revisitar a Audre Lorde depois da primeira tradução estar pronta, depois de ter conversado com a editora que revisou a tradução, enfim, foi um amadurecimento que me ajudou a tomar outras decisões com mais segurança. Então, eu acho que o legal também é isso, assim, depois do Irmão Outsider, voltar para a obra da Audre Lorde, eu já era uma outra tradutora, já estava um pouco mais experiente, um pouco mais madura, é, e isso foi bom, assim, para trazer mais referências para aquele texto. Então, essas experiências que vão se somando, esses percursos que vão se construindo, eles, em parte, têm a ver com as escolhas dos editores, né? Eles estarem prestando atenção como esses textos estão chegando, como eles estão sendo recebidos, né? Mas também prestarem atenção quem são os profissionais que estão pesquisando, porque assim, eu leria teoria feminista e leria poetas negras de qualquer maneira, porque isso tem a ver com a minha produção autoral, isso tem a ver com como eu estou pensando a minha poesia, né? Embora eu não leia só poetas negras, nem só teoria feminista, também gosto muito de ler antropologia para pensar poesia. Como é uma coisa que eu já estou buscando ativamente, isso facilita muito na hora da tradução. Bom, a minha rotina costumava ser acordar, tomar café da manhã, fazer uma caminhada e depois começar a trabalhar, né? Assim, não estou podendo fazer minha caminhada, mas agora eu tenho tentado fazer um pouquinho de yoga de manhã, aí respondo uns e-mails e aí pego mesmo no texto, na tradução. Geralmente, uma coisa que eu faço é um cronograma, que é para ter uma noção de mais ou menos quantas páginas eu preciso fazer por dia para terminar a tradução dentro do prazo combinado com a editora. Eu notei que
editoras que me pedem livros sem prazo acaba virando um problema, porque, enfim, outras coisas acontecem e aquilo acaba, você fica adiado, você às vezes dá uma travada num determinado termo. Isso é muito comum, às vezes você encontra um problema no texto e assim, quanto mais você fica pensando naquilo, pior é para você resolver, né? Então, às vezes é bom ler outras coisas, assistir uma série na Netflix, entendeu? Tipo, assistir um filme, porque aí quando você menos espera, muitas vezes acontece isso. Eu estou brigando com uma palavra e anoto várias opções, assim, não estou satisfeita com nenhuma. Aí, às vezes eu estou cozinhando, aí vem a ideia, aí eu vou, corro, anoto lá, do tipo, então é essa a solução para esse trecho. Então, assim, o que eu procuro fazer é intercalar um pouco as minhas atividades. Eu traduzo um período de tempo do dia, aí paro e faço outra coisa, seja cuidando da minha casa, seja respondendo e-mail, seja lendo para pesquisa ou lendo alguma coisa para me distrair, porque para mim, pelo menos, não é bom ficar muito tempo concentrada numa coisa só. Então, eu procuro dividir um pouco e ainda assim acabo passando muito tempo no computador, o que para mim é um incômodo, assim, enfim, o ideal seria conseguir ficar sentada, assim, tipo, 2 horas trabalhando, levantar, sair, fazer outra coisa, depois voltar e retomar e traduzir mais 2 horas. Acabo não fazendo isso, porque, enfim. Aí você entra na rede social, se distrai, separa umas matérias para ler, os textos, se distrai. Aí quando você vê, você já está um tempão no computador. Geralmente, eu acabo trabalhando com vários dicionários, dicionários inglês, inglês português, dicionários de ideias afins, esse tipo de coisa, dicionário de sinônimo. E tem uma questão que aí eu acho que é muito específica do meu trabalho, que é lidar com palavras que são, ou expressões que são historicamente marcadas e que são racistas e que têm uma carga de violência. Então, por exemplo, eu me lembro que uma vez, traduzindo um poema da Cláudia Rankine, que é uma poeta jamaicana de pele retinta, que é professora de Yale, ela fala que ela está assistindo uma palestra da Judith Butler sobre linguagem, e aí ela começa a pensar sobre como a linguagem racista tem a função de denegrir o corpo negro. E eu me lembro que isso depois virou todo um debate com os meus editores, porque eu não queria usar o verbo denegrir, e porque ele é marcadamente racista, porém, ela estava fazendo ali um jogo de linguagem que é você não pode denegrir uma pessoa negra dentro da sociedade racista, porque simplesmente pela cor da sua pele, vários significados negativos já estão atribuídos ao seu corpo. Então ela está tentando fazer um jogo de linguagem ali. E aí eu fiquei quebrando minha cabeça depois com os meus editores como é que a gente ia fazer aquilo. Porque em inglês, denegrir não é só como a gente tem em português, que é você difamar alguém, né? Você falar mal de uma pessoa, você atentar contra a honra, né? Em inglês, denigrate, né, que é semelhante, tem esse significado, mas tem um outro significado que é tratar uma pessoa sem o menor respeito. E aí eu queria ir muito mais por esse lado de tratar sem o menor respeito, mas aí se perderia uma questão de linguagem, de vocabulário. Então, assim, a gente acabou colocando notas de rodapé no poema, que não era o ideal, mas aconteceu. Então, tem esses momentos, por exemplo, uma questão que volta e meia eu me deparo são com autoras feministas negras que não usam o termo feminino, porque elas entendem que a feminilidade é uma maneira como
como o patriarcado codificou as características das mulheres brancas. Então, mulheres negras não são necessariamente consideradas femininas, ou elas são hipersexualizadas, ou elas são apagadas, né, da sua experiência como mulher, são vistas geralmente como figuras maternas ou como figuras assexuadas, né? Então, são dois extremos que são extremamente cruéis. E aí acaba se criando uma questão que é, se elas não usam o termo feminino, que outras opções eu preciso criar para falar sobre a experiência da mulher, né? Acabo repetindo a palavra mulher em vários momentos, mas, por exemplo, Audre Lorde usa um termo que é womaness, que aí a gente tem que apelar de vez em quando para um neologismo e falar de uma mulheridade, assim, porque é uma disputa de linguagem, é uma disputa de significado. Então, assim, essas questões se fazem presentes. A Bell Hooks, por exemplo, ela fala da female subject. E a gente, em português, a gente não fala da mulher sujeita, né? A gente fala do ser humano como sujeito no masculino genérico. Então, é o tipo de coisa que, às vezes, quando a tradução chega para os editores, fala assim, pô, mas isso aqui soa esquisito, sujeita, né? A mulher se tornar uma sujeita, deixar de ser um objeto e virar uma sujeita. E é exatamente isso, né? Então, assim, conhecer o pensamento dessas autoras ajuda a lidar com essas escolhas. Às vezes são escolhas com as quais eu me sinto tranquila, às vezes eu fico assim, isso aqui tá soando meio esquisito, porque é engraçado, assim, tem coisas que são para soar esquisitas mesmo. Quando a Bell Hooks está falando de female subject, o subject em inglês ele não tem gênero. Então diriam assim, ué, mas por que que ela colocou, por que que ela faz questão de marcar que é uma mulher? Porque durante muito tempo considerou-se que as mulheres não tinham agência, não tinham iniciativa própria, não tinham vontade própria, né? Que a única vontade de uma mulher era agradar, né, seu parceiro. E aí, quando ela marca essa questão de ser mulher e ter uma agência e ter objetivos e ser autônoma, ser um sujeito, ser uma sujeita, né? Ela está criando um estranhamento que é proposital para provocar o raciocínio do leitor, né? É um estranhamento que convida a gente a refletir. E aí a gente precisa encontrar maneiras de fazer isso funcionar no português. Então, assim, a minha rotina passa por anotar essas questões às vezes e deixar um bilhetinho para mim mesmo, assim, um comentário lá, pensar numa opção melhor, fazer lista de palavras, às vezes mandar mensagens para as minhas amigas tradutoras do tipo, putz, isso aqui tá soando esquisito, me ajuda, me dá uma ideia, que às vezes acontece também, assim, da gente pedir ajuda, ou às vezes a gente para responder um e-mail de uma amiga tradutora que está com a dúvida, e aí a gente, pesquisando para a dúvida dela, acha uma solução para a gente. Esses caminhos, assim, esses percursos e desvios, eles fazem parte do trabalho. Eu acho que o fato de eu ser poeta influencia muito na tradução, porque tem uma questão do ouvido. Assim, desde que eu voltei a escrever poesia em 2016, assim, tinha a experiência de escrever o poema e ler o poema em voz alta para editar o poema, né? Tá soando bem, tá funcionando. E essa experiência às vezes me ajuda na tradução, assim, quando eu acho que alguma coisa está truncada, está esquisita, depois eu volto e leio em voz alta e penso, não, isso aqui está estranho, eu preciso melhorar. E é assim às vezes que a gente mexe na sintaxe de uma frase, porque a estrutura no inglês é bem diferente da estrutura do português.
e aí a gente vai tomando algumas decisões. Mas tem uma coisa que eu aprendi, e aí com poetas que eu admiro, né, que eu acompanhei é, lendo, como a Angélica Freitas, o Ricardo Domenech, o Carlito Azevedo, a Bruna Beber, que era traduzir poesia para pensar poesia. Durante bastante tempo, assim, eu fui apresentada a vários poetas pela revista Modo de Usar, e a ideia de começar a traduzir poesia surgiu de uma conversa minha com a Angélica, em que eu falei: Nossa, tô lendo esses poemas aqui dessa poeta maravilhosa. E ela virou para mim e falou assim: traduz. E aí eu assim, nossa, eu, sabe? E na verdade, assim, hoje em dia tem vários livros de poesia que eu leio e eu vou botando post-its, assim, tipo, para eu traduzir em algum momento aquele poema, ou porque eu gostei muito, ou porque eu quero que essa poeta seja conhecida em português, né? Que as pessoas saibam que essa poeta existe, enfim, tem uma questão de dar acesso ao trabalho. É, essa coisa de traduzir a poesia como um exercício é bacana porque ajuda a pensar o ritmo, a escolha de palavras, e isso tudo é uma coisa que me faz pensar nos meus poemas depois, porque essa questão de escrever um poema que soe bem, né, que funcione quando a gente lê em voz alta, ele faz com que a gente pense na respiração durante a leitura, nas pausas que a gente quer fazer. E isso, para mim, é fundamental quando, quando eu estou pensando os meus poemas, né? Assim, são parte dos meus desafios, assim, né? Eu gosto muito de traduzir poetas assim, sem compromisso, né? Essas poetas que eu gostaria que pessoas lessem mais em português, que têm algumas afinidades com o que eu quero fazer, mas que também fazem coisas que eu jamais faria. Então, é sempre uma questão de, ao mesmo tempo que eu tô, tô me desafiando ali um pouco, assim, do tipo, já que eu nunca pensaria nisso aqui por minha conta, já que tem aqui nesse poema uma ousadia que eu nunca fiz, deixa eu ver aqui como a gente resolve isso em português, sabe? E é muito legal, assim, de traduzir poesia, esse processo de tentar pensar o que outro poeta estava pensando, o que ele fez ali. Eu traduzi uns poemas da Margaret Atwood que ainda devem sair e que foi uma experiência assim incrível, porque ela tem um trabalho de imagens, né? E assim, às vezes o poema são simplesmente várias imagens se acumulando ali. Bom, você espera que o poema ela faz que vai te contar uma história, mas, na verdade, assim, ela vai te mostrando várias cenas diferentes e o poema termina e você fica, o que aconteceu aqui? Então, assim, embora eu nem sempre esteja lendo poesia para pensar minha poesia, né? Tô lendo poesia porque eu gosto, porque é uma coisa que me dá alegria. Às vezes esse exercício de parar para traduzir, para para pensar o trabalho de outro poeta, me ajuda às vezes a pensar, nossa, tem isso aqui que eu nunca tinha pensado e eu posso fazer, ou anotar algumas ideias, e às vezes traduzir poesia me dá ideias, né, para escrever poemas, assim, coisas que eu não tinha imaginado que eu poderia tentar, e aí de repente eu fico, bom, por que não? Esse é um aspecto importante, né, da tradução, a gente trazer alguns textos para o português, assim. Tem muita coisa que a gente só lê, né? A gente só consegue porque alguém foi lá e traduziu. E assim,
Eu gosto muito de fazer isso com poesia, porque, enfim, como eu já tenho todo um outro trabalho, às vezes traduzir um poema é uma coisa que eu consigo fazer num outro ritmo, né? Consigo fazer com mais calma, ou às vezes eu sento, traduzo um poema de uma sentada, guardo ele lá e depois releio para revisar aquela tradução antes de publicar na internet, por exemplo. Mas a gente tem, por exemplo, pessoas que estão traduzindo alguns textos, seja reportagens, artigos, simplesmente porque entendem a relevância daquele texto e acham importante fazer com que ele circule. Por exemplo, hoje em dia a gente tem autoras como a Audre Lorde, como a Bell Hooks, que durante muito tempo foram conhecidas do público brasileiro, né, porque foram traduzidas na base da guerrilha, ou algum coletivo feminista, ou algum grupo de estudos ia lá e traduzia esses textos. Ou ainda a gente tem na academia também, assim, foi uma coisa que eu comecei a ler recentemente, né, que são revistas acadêmicas sobre tradução, e aí ler tradução comentada de outros autores. Por exemplo, li recentemente a tradução do Tigana Santana de um livro do Fouquial. E assim, não leria Fouquial se não fosse pela tradução de Tigana Santana. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção nesses movimentos, porque às vezes isso ajuda também as editoras a prestarem atenção em certos autores, né? Assim, os editores estão sendo bombardeados o tempo todo por muita informação, né? Estão recebendo manuscritos, propostas de agente o tempo todo para fechar negócio e publicar. Tem sempre muita gente escrevendo, tem muita coisa boa que a gente não tem conhecimento. E às vezes o simples fato de ir lá e traduzir um pouco do material de um autor, às vezes nem para ser descoberto pelas editoras, mas às vezes isso facilita, né? Isso faz com que os editores prestem atenção e falem, nossa, não, realmente tem aqui esse trabalho que dentro de uma editora pode chegar a mais gente, principalmente em termos de distribuição, né? Porque a gente tem, por exemplo, editoras independentes fazendo trabalhos maravilhosos, mas que não necessariamente se tornam tão conhecidos assim, porque não necessariamente vão parar na imprensa, ou porque não tem, né, um departamento de marketing para fazer aquele trabalho de fazer o livro chegar em várias frentes. Eu acho que para o Brasil se tornar um país de leitores, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar um pouco o objeto livro e parar de agir como se o livro fosse uma coisa distante da nossa vida. Assim, eu acho que a partir do momento em que a gente assume que livro é para todo mundo, né? Que não é uma coisa difícil, não é uma coisa de pessoas muito estudiosas e muito intelectuais, que você pode ler um livro por prazer, para se divertir, e conversar com seus amigos. Eu acho que isso é uma maneira de começar, né? Eu acho que a gente precisa admitir que, assim, todo leitor passa por várias fases ao longo da sua vida, né? A gente muitas vezes começa lendo por entretenimento e depois a gente se encanta pela literatura, ou às vezes a gente lê um livro e não está nem pensando que aquilo ali é literatura, mas acaba se apaixonando, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente parte de uma questão que é dizer que o brasileiro não lê. Acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que parar de dizer, sabe? Acho que a gente pode dizer que o brasileiro pode ler mais e parar de tratar a leitura como se fosse uma coisa só da escola, sabe? Eu acho que no momento em que eu sou autora e sou tradutora, eu quero ver muita gente lendo. Então, assim, não adianta eu falar nas minhas redes sociais do livro
como uma coisa especial. Não adianta eu ostentar a minha estante no meu Instagram, tipo, olha, gente, todos esses livros que eu acumulei aqui ao longo da minha vida. Assim, eu tenho que ajudar a fazer os livros circularem, sabe? E isso seja indo na escola falar, seja levando a minha filhada na Bienal do Livro, seja dando livro de presente para os meus sobrinhos. Assim, eu acho que se todo mundo que se importa com o livro e com a leitura parar para pensar em coisas do seu dia a dia que possa fazer, sabe? Doar livro para uma biblioteca comunitária, participar de algum projeto, apoiar algum projeto que esteja ajudando a equipar bibliotecas, frequentar, levar criança para esses espaços e mostrar, assim, leva uma criança numa biblioteca, leva uma criança num espaço, num evento, numa feira, dá um livrinho de presente de vez em quando. É assim que a gente vai naturalizando as coisas. A gente tem que parar de dizer que a responsabilidade de formar leitor é sempre dos outros, porque assim, alguns dizem que é a responsabilidade da escola, outros dizem que a responsabilidade é dos pais, outros dizem que a responsabilidade é do mercado editorial. E assim, se a gente assumir, os livros são importantes para mim, fazem parte da minha vida, me fazem feliz, e eu quero dividir essa coisa que me faz feliz com as pessoas que eu gosto, todo mundo acaba virando um pouquinho mediador de leitura. E aí eu acho que, assim, a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, né? Não é uma coisa mágica, mas eu acho que é assim que a gente vai, aos pouquinhos, mudando uma cultura que a gente tem, é, que ainda coloca o livro como uma coisa distante. E é muito louco, porque, assim, às vezes as pessoas querem ler e não têm acesso, às vezes as pessoas acham, não sabem que tem biblioteca perto de casa, não sabem como se usa uma biblioteca, sabe? E isso tudo é uma questão da gente realmente conversar, né? E mostrar para as pessoas que também é para elas, também é para você uma biblioteca, também é para você uma feira de livro, também é para você passear numa livraria e ficar lá olhando e se interessando, sem compromisso, fuçar, ler orelha, ler quarta capa, dar uma cafungada no livro, sentir o cheiro, achar bonito, tipo, não vai levar hoje, mas leva depois. E essas pequenas relações afetivas que a gente constrói com o livro, todo mundo pode ter. Eu acho que é assim que a gente chama outras pessoas para se tornarem leitores.